Puta que pariu. Pra você. O que é isso? Tá bom. Aqui o número 2. Operação Lava Jato Especial Demore com Dora Cavalcante. Que fofo. Para você prender alguém antes da pessoa ter sido condenada, existem 4 ou 5 regrinhas. Regrinhas. Quais são essas? Por que a pessoa, por exemplo, você prende uma pessoa antes dela ser condenada? A pessoa não foi condenada, então ela é inocente, certo? Até que ela não seja condenada, ela é inocente. Mas, em alguns momentos, você prende a pessoa no curso do processo. Cadê os 7 Quais são as regras terabytes, pra gente demônio? entender por que durante a Lava Jato essas regras foram derrubadas. Tá, Ó, Gringo. eu diria que a gente teve, Tá com assim, como Gringo. se fosse a história da Bela Adormecida, em que todo mundo dormia. Boa noite, no Cinderela. reino, né, para que... É a imagem que me vem, é como se todos os Pois tribunais é. e o próprio princípio do direito tivesse anestesiado, tivesse adormecido. Porque nem se chegou perto de quais são os pressupostos, né, os requisitos autorizadores de uma prisão preventiva. Vamos responder para quem está nos ouvindo, Vamos lá. né? Alguém que é presumido inocente no início de um processo, até o final, até o trânsito em julgado... Famoso trânsito em julgado. Exato, só deve ficar preso em que hipóteses? Olha, eu já estou dando indicativos concretos, eu estou mostrando pela minha... A primeira vez que eu ouvi esse termo foi de um funcionário do alto escalão da Sanepar. Depois você vai entender. atitude que eu pretendo me furtar a futura aplicação da justiça. Então, Fugir eu do tô país, por exemplo. preparando a Tá. minha fuga, Tá. tá? No D0. Tá. Olha, eu tô destruindo prova, literalmente, né? Fui avisado, eu tô sabendo, eu peguei, fui lá, destruí meu computador, joguei meu celular no rio, dei uma ordem para apagar tudo, coisas desse gênero, né? Tá. E a grande arapuca, que aí sim é uma discussão mais profunda e mais conceitual, que são aqueles casos, né, em que se pode invocar um clamor público, né, ou risco Mas essas provas que ele destrói, elas são pegas mesmo assim, com investigação com o lixo da pessoa, interceptação telefônica de alto escalão, operação pote de mel. Né, já ouviu falar? Então, fica muito fácil o rastreio. Mas tem a matadora, que é a desqualificação pública. ordem pública como um fator que justificaria uma prisão. Esse fator tem um grau enorme de subjetivismo, né, quando você vai chancelar uma prisão por esse fator. Então, de novo, isso não pode ser assim, só a letra da lei como uma hipótese genérica. O teu nome tá pichado lá no muro. Você é um criminoso. Mas aqui, a gente nem chegava nisso, veja bem, porque o método, de novo, por que era um mecanismo? O método já previa todo um pacote em que as pessoas se apresentavam. E eu não estou falando assim, isso era regra, tá? A pessoa estava esperando a sua fase. A pessoa se submete, a pessoa vai lá. Ei, tô precisando conversar com você. E você vai. E é uma reunião com várias lideranças, assim. Só que daí você grava essas ameaças feitas e publica na internet. É ruim, né? Havia um regime de terror. Olha, vai ter uma nova fase. Aí constituiu o advogado que ia lá, juntava uma procuração e dizia: represento esse cliente que está à disposição da justiça para prestar os seus esclarecimentos. Eu entrego até o meu passaporte. Isso... E você não pode sair 7 dias da cidade onde você mora sem avisar o juiz. E você não pode sair do país. Isso não adiantava.
porque era uma prisão. Você tem que avisar se você muda de endereço ou se você vai ficar 3 dias longe de mais de 50 quilômetros da sua residência. Informada nos autos. Então, efetivamente, para satisfazer a opinião pública, para permitir esse encadeamento, né, narrativo e de etapas dramáticas, e, de outro lado, ninguém estava efetivamente interessado em analisar a lei. Então, você tinha um tempo de demora para alcançar os tribunais superiores e as pessoas foram desistindo, elas foram sendo dobradas, isso é muito triste, isso não pode se repetir no país, elas foram sendo... Algumas foram sendo jogadas de cima do pátio do didático da UFSC, por exemplo, com o reitor Cancelier. E deve ter tido outros que a gente não ficou sabendo. Dobradas pela força, né? Diferente foi o que aconteceu no caso do presidente Lula, que aguentou o seu tempo de prisão até que os argumentos da sua defesa, que eram comuns a tantas outras defesas, Sim. né? O argumento, enfim, da suspeição do juiz. Ó, que fofo. Tô falando disso desde 2016. Tô falando isso desde 2019. E o que aconteceu? A gente tá se fudendo do mesmo jeito. A estrutura é maior ainda, né? O argumento da competência absolutamente artificiosa que se criou na Lava Jato, a própria questão da prisão para delatar como de uma ilegalidade manifesta, chegaram a ser finalmente analisados pela Suprema Corte em outro momento do país e depois da Vaza Jato. O que a Vaza Jato mostrou? O grau de consciência e deliberação que havia para a tomada daquelas decisões. É Então, algo que vocês já Consciência e deliberação. Meu, caralho. Como é articulado, assim. Na sequência de números do processo administrativo que está registrado no SEI, tem alteração de data. A reunião aconteceu dia 8. Tem um documento postado dia 9. E tem um documento em seguir postado no dia 7. Como você faz isso numa sequência como sorteio digital? É impossível. A não ser que você esteja alterando as datas. Deve ter um... Tipo, o laudo já estava pronto. Porque ele saiu um dia antes da própria execução da prática que iria gerar o laudo. Olha o tipo de parada. Documento que era para ter sido de 2020 foi escrito em 2022. Tem até o IP do computador da instituição em que ele foi digitado. já sabiam, entre aspas, porque já era evidente. era evidente. Mas as mensagens, elas apenas confirmam o que muita gente que estava dentro ali já tinha uma certeza, né? Elas confirmam e elas tornam impossível sustentar uma outra hipótese. Na verdade... O controle da cabeça de ponte, diz o Marcelo Pimentel. Você controla a cabeça da ponte e ninguém passa. Então você tem que controlar um fluxo de narrativa. A narrativa dominante da semana. Por isso que as pautas mudam sempre. Então você tem que ter o controle da narrativa dominante. Não interessa se você é contra ou a favor. Interessa que você esteja pensando nisso. E olha quantos anos dessa fita. E agora querem regulamentar a rede social. A rede social já tá lá desde 2010 por baixo de tudo, assim, como um tapete mágico levando a gente. Só que esquece que tem os gênios da lâmpada, né? A benção pra todo mundo aí. Blá, blá, blá. Tá bom, né, Bela? Ah, a minha pesquisa começou em 2019. Mas eu tô envolvido numa trama desde 2006. Pra você. O que é isso?
Olha, eu já passei 2 vezes e não tem fundos. Quê? Não pode ser. Pera, é só um minuto. Roube pra você. Por que você bloqueou meu cartão? Seu pai e eu achamos que é melhor pra você. Você é muito mimado. Considere isso um presente de aniversário. Mas, mãe, eu preciso desse cartão agora. Para de grosseria. Por que não traz sua namorada pra jantar? Gostou? Muito. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Que foi? Você voltou? Desligou. Como uma policial como você veio parar aqui? Né? A gente não precisa ser amigo. Venho por aqui. Os amigos são como os melões. Você experimenta 100 e só um é bom. E pode levar essa impressora. Eu não vou usar. Mas o Miguel me Não disse importa, que... eu não vou usar. A falsificação é uma arte. E deve ser levada a sério. Replicar as coisas que os maias fizeram é difícil. Dá trabalho. É delicado, mas mágico. Meu pai queria que eu fosse advogado. Mas a gente é o que é. E eu sempre soube que era artista.